Estamos de volta com Conexão pela TV e pela FM 103.3. Neste feriado de 21 de abril, a gente aproveita para falar sobre Tiradentes, esse importante personagem da história do país. E a professora do curso de História da Unicinos, Heloísa Helena Capovilla, nos traz mais detalhes sobre o assunto. Bom, professora, para a gente continuar, há algumas divergências em relação à história do Tiradentes, né? Alguns dizem que ele é vilão, outros dizem que ele é herói. O que é mito e o que é verdade sobre ele? Pergunta difícil. O que é mito? Sei lá, mas o Tiradentes já ultrapassou esta barreira de um homem comum, né? Na medida em que ele foi morto como exemplo na forca, eu acho que, de alguma forma, ele tem que ser olhado com respeito, porque ele morreu nestas alturas, a gente sabe que ele morreu por ideias, por defender ideias, não é? Então, a convicção nestas ideias que levou a perder a vida, tu tens que colocar, pelo menos, num degrau mais acima do comum dos mortais, né? Mas eu acho que a heroicidade se dá num determinado momento e hoje nós não estamos mais... deixou de ser moda ser herói, né? Melhor é ser um homem do seu tempo, com convicções, que morreu por estas ideias. Ele foi buscado no passado histórico, ele foi buscado num outro momento, quando a propaganda republicana estava se fazendo no Brasil, ou seja, ainda no século XIX, ele foi buscado pelos militares que estavam engajados na propaganda republicana. Ele foi buscado aí sim como um herói naquele momento, porque precisava-se de alguém, né, que não fosse ligado ao Império para ser este herói. Né? Porque aí o Tiradentes servia muito bem. Ele era um militar, por mais que ele tenha sido tantas outras coisas, se destaca o fato dele ter sido um alferes, né? E ele foi morto pelos portugueses, que, em última instância, continuavam no governo do Brasil através de um Dom Pedro II. Continuavam aqui. Então, se ele foi morto neste contexto, ele podia ser buscado como um herói. Porque claro, ele era uma pessoa que se rebelou contra o Império Português, em última análise, e o Império Português estava aqui com Dom Pedro II, embora não mais ligado a Portugal, era da mesma família. Então, foi o Império que o matou, tira-se ele do baú e se traz para aquele momento, e ele é um mártir da independência, mas ele foi chamado, ele foi buscado outra vez, retirado do passado histórico num outro momento, que é no período da ditadura militar, quando, se não me engano, é no governo Médici, ele se estabelece a questão do feriado. A gente até queria comentar isso, né? Por que então essa data, a data da morte dele, veio a ser feriado aqui no Brasil? Pois é, se tornou de novo feriado, porque às vezes era ponto facultativo, às vezes não. Possivelmente em outra época talvez até tenha sido, mas a busca foi no período da ditadura, e acho que no governo Médici ele é estabelecido o 21 de abril como feriado nacional, e o Tiradentes colocado como protomártir da independência, né? Quer dizer, a independência não ocorreu por causa do evento em que o Tiradentes estava envolvido, mas principalmente porque ele havia morrido pela causa da independência do Brasil. Então, se tira outra vez do passado a figura do Tiradentes, que era uma luva, servia de novo, militar, passado, né? Morreu pela causa, não estava no panteão maior dos heróis nacionais, e agora vem com toda a força. E é interessante que, aí, neste contexto da ditadura, nós temos 3 filmes sobre Tiradentes, né, com um outro olhar, com este olhar, então, no fio do contexto em que nós vivíamos, né, nos anos 70 e 80, e até depois também teve mais mas 2 nesse período bem da ditadura militar mesmo. E também é tão interessante porque alguns monumentos ao Tiradentes reaparecem, retomam, e não precisamos ir longe. Na frente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Palácio Farroupilha, não está o Bento, está o Tiradentes.
né? Uma escultura linda do Vasco Prado, porque independente de qualquer coisa, a escultura, a obra é bonita, né? Em que ele está com uma flor na mão, quase que aquela questão da paz, não é? Da causa, da importância. Possivelmente a gente possa fazer várias interpretações, é pouco conhecida essa figura ali, mas ela está lá, é só passar e olhar, ela está lá bem grande, bem né, visível na frente do Palácio Farroupilha. E, professor, apesar então do Tiradentes ser um personagem conhecido, de hoje ser feriado aqui no Brasil, muita gente não sabe a real importância dele, né? Por que a senhora acha que isso acontece? Falta daqui a pouco um trabalho nas próprias escolas, né? Um trabalho mais significativo. Possivelmente ele acaba sendo comemorado como feriado e não como o personagem no contexto da história do Brasil, né? Porque se tu voltar ao passado, a Inconfidência Mineira é um movimento de proclamação da República no Brasil, dentro do contexto dos vários movimentos que estavam acontecendo na América naquele momento, né? Não é a única Inconfidência, tem uma Inconfidência baiana também, em que eles foram mortos, é menos falado ainda, mas há vários heróis aí. É que estes heróis da Baiana eram mais simples. Eram gente do povo, ex-escravos, alfaiates, com alguns intelectuais. Mas foi também que se safaram, né? Mas sempre há estes que trazem as ideias, né? Mas quem morre na forca, às vezes, não são os donos das ideias, mas quem as propaga depois, né? Então, o Tiradentes, neste contexto, acho que tem um papel importante na história do Brasil, sim, o Tiradentes, né? Apesar de ter sido usado em mais do que um momento para outras coisas, né? Tanto na República quanto na ditadura militar, ele é retomado com uma outra característica, mas eu acho que ele merece o nosso respeito dentro da construção da história do Brasil, sim. Tá certo, professora. Muito obrigada, então, pelas informações e pela sua presença aqui conosco. Bom feriado para todos, né? Para você também. E a seguir você vai conferir uma reportagem sobre a oniomania, um transtorno caracterizado pelo ato de comprar compulsivamente. Os detalhes em seguida, a gente já volta.